Está no ar, parceirinho! Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, chegou o dia, irmão, que expectativa, mais de uma semana sem o Vasco jogar. Irmão, dá uma crise de abstinência de Vasco, irmão. Ainda bem, né? É hoje, domingão, 4 horas da tarde, Criciúma e Vasco, lá em Santa Catarina. A torcida do Vasco local esgotou os ingressos de visitante, né? Você que quer assistir o jogo vai passar na Globo e também no Premiere. A rodada começou ontem, né? Alguns jogos movimentaram a rodada, irmão. Algumas surpresas, hein? Bahia ganhou de 2-0 fora de casa do Grêmio, irmão. O Grêmio tava ganhando uns joguinhos e tal. Bahia foi lá, sapecou 2-0 para cima do Grêmio. Bahia, que é do Grupo City, que é uma SAF. Está bem, né? Mais uma SAF aí que tá bem. Botafogo bem, só o Vasco, né, irmão? Mas essa história vai mudar. Essa história vai mudar. Tivemos também Atlético Mineiro e Cuiabá 1-1. Eu vi o Deivinho com a camisa do Galo, irmão. Pensei, né? Verrete sendo poupado, a gente não tem outro centroavante. Deivinho tava querendo vir, o Vasco, irmão, ficou olhando. O Vasco não fez nada, né? O Atlético Mineiro, cara, um dos melhores elencos do país, contratou o Deivinho. Aí você pensa, serve pro Atlético Mineiro, mas não serve pro Vasco? Pô, claro que serve. Claro que serve. Seria um excelente nome, né? Para jogar no Vasco nessa temporada. Ele que joga não só de centroavante, mas de atacante pelo lado, o Daverson, né, cara? Seria excelente, irmão. Seria excelente. O Vasco deu vacilado em não trazer o atacante Deivinho. Ontem o Atlético Mineiro empatou 1-1 com o Cuiabá. Foi bom, né? Foi bom porque hoje o Vasco vencendo, o Vasco pode passar o Atlético Mineiro na tabela. O Vasco vai a 30 pontos, né? Chega a 8º se o Atlético Paranaense também não vencer o Juventude em casa. Pô, irmão, 30 pontos, 8º lugar, fica bonitão, né? Fica bonito, irmão, fica bonito na tabela. Mais resultados de ontem, Fluminense 0, Corinthians 0 e a surpresa do campeonato, né? Fortaleza ganhou do Bragantino fora de casa. O Fortaleza do Vojvoda é o novo líder do Campeonato Brasileiro 2024. Que loucura, hein, maluco? É o Vojvoda, né, cara? Excelente treinador Vojvoda, que lá atrás, o Bigode que entende um pouquinho de futebol, lá atrás, em 2022, quando virou SAF, eu falava aqui para vocês, podia trazer o Vojvoda para ser o treinador do Vasco, para um projeto longo no comando do Vasco. É o que ele está fazendo no Fortaleza, já tem, se eu não me engano, 3 anos de projeto, tá? E o Fortaleza sempre bem, classificando para Libertadores. Hoje o Fortaleza é líder do campeonato. Se o campeonato termina hoje, irmão, se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje, o Fortaleza seria campeão brasileiro da Série A, para vocês terem uma noção do excelente trabalho do Vojvoda. Mas vamos falar de Vasco. Vasco e Criciúma hoje, passei para vocês no vídeo de ontem à noite que o Criciúma conseguiu um efeito suspensivo com relação ao lateral esquerdo Trauco, tá? Ele tinha pegado 2 partidas de suspensão no STJD, no julgamento do STJD. O Criciúma entrou com recurso, o jogador estará à disposição, é o titular dessa lateral esquerda do Criciúma, vem para esse jogo contra o Vasco. Olho no time do Criciúma, que não é um time bobo, tá? Vem de bons resultados, ganhou do Atlético Mineiro, ganhou do Juventude, perdeu pro Fortaleza, mas, pô, irmão, hoje quem não tá perdendo pro Fortaleza? Fortaleza é o líder, tá? Então, Criciúma vem bem, tá? Inclusive, estava vendo lá no Globo Esporte, palpite do jornalista, todo mundo tá achando que o Vasco vai perder hoje. Vamos ter cuidado, respeitar o adversário, mas vamos fazer um bom jogo. A vitória, os 3 pontos para o Vasco também são muito importantes, né? Porque, repito, ganhando o Vasco vai para o 8º lugar, cara. 8º lugar no Campeonato Brasileiro com 30 pontos. O Vasco vai a campo com Léo Jardim no gol, nosso goleirão. Paulo Henrique, lateral direito, o lateral que está jogando demais, tá?
A zaga, Michael ou João Vitor, tá? O Michael sentiu, né, fadiga muscular, mas foi relacionado, viajou para Criciúma, tá? Pode jogar ou não. Se ele não jogar, entra o João Vitor ao lado do Léo. Lateral esquerdo, hoje a gente tem a volta do Piton, né? Nosso lateral esquerdo que tá jogando demais também. Hoje a gente tem a volta, ele que estava com uma dor no pé, hoje enfrenta o Criciúma, tá? Meio de campo, os dois volantes que estão jogando também demais, que é o Hugo Moura e o Matheus Carvalho. Payet armando o jogo, Adson, David, e aí existe aquela dúvida, quem joga no lugar do Verratti? O garoto GB ou o Ryan, né? Vamos ver quem o treinador Rafael Paiva vai escalar para essa partida. Tomara que o Vasco faça um bom jogo, para cima dos caras, irmão, para cima dos caras. Faça um bom jogo e traga os 3 pontos para São Januário. Falando um pouquinho sobre chegadas e saídas, não tem como não falar, tá? Vasco está com negociações avançadas para emprestar o Galdames, para o São Lourenço da Argentina. Aí, ó, abre mais um espacinho na folha. O Vasco está abrindo tanto espaço na folha, tá? Na folha salarial, que hoje saiu uma matéria no Globoesporte.com de que o Vasco vai contratar mais 2 jogadores. Já estava falando em 2, né? Agora serão 4, tá? 2 zagueiros, um volante, tá? E um ponta esquerda. Então o Pedrinho ainda está no mercado. A gente falava muito das posições carentes, né? Que o Vasco estava atrás de mais um zagueiro e de mais um atacante que jogue pelo lado, tá? O Vasco conseguiu se desfazer de tanto jogador. Pô, irmão, nota aí. Foi Cleiton, foi Praxedes, foi Zé Gabriel, tá? Tá sendo Galdames, Serginho, tá? Por enquanto 5, né? Eric Marcos também pode sair para ser o 6º, tá? Ryan tem proposta. Então o Vasco conseguiu enxugar tanto essa folha que agora, ao invés de contratar só um zagueiro e um atacante pelo lado, Pedrinho quer contratar 2 zagueiros, um volante e um atacante pelo lado. O time está no mercado, né? O clube está no mercado, aquela situação toda envolvendo o zagueiro. Maurício Lemos não respondeu, tá cheio de dedinho, cheio de frescura, mas o Vasco já está sondando outros atletas, né? A gente ontem trouxe a informação de que o Vasco tem interesse no Marlon, no zagueiro ex-Fluminense, ex-Barcelona, né? Tem uma certa zagueiro com uma certa experiência internacional. Enfim, o Vasco ainda está no mercado, mas mira para acertar, para ter aquele tiro certeiro, né? Não gastar dinheiro com um jogador que vai ficar encostado. Para ser dessa forma, é melhor utilizar jogadores da base. Tá demorando muito, tá demorando, porque a grana é pouca, tá? A grana é pouca, e o Pedrinho não quer errar nos tiros que der com relação a reforço. Mas a notícia é boa, né? Que ele vai contratar, né? Segundo o Globoesporte.com, mais 4 reforços. Queria que você comentasse aqui, irmão. Criciúma e Vasco hoje. Está confiante na vitória? Qual o seu palpite de placar para essa partida? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas.